Existe algo que acontece na vida de muitas pessoas de forma silenciosa, quase imperceptível, e quando elas percebem, já estão longe demais. Não é algo que acontece de uma vez, é um processo. Pequenas decisões, pequenos pensamentos, pequenas atitudes que vão afastando você, pouco a pouco, daquilo que realmente importa. E Jesus contou uma parábola que descreve exatamente esse processo, a do filho pródigo. Só que a maioria das pessoas olha para essa história de forma superficial, como se fosse apenas sobre alguém que errou e depois voltou. Mas essa parábola vai muito mais fundo. Ela fala sobre identidade, sobre escolhas, sobre consequências e, principalmente, sobre retorno. Porque o filho não saiu de casa de uma vez. Antes de sair fisicamente, ele já tinha saído na mente. Ele começou a acreditar que sabia mais, que podia viver melhor sozinho, que não precisava de direção. E isso é muito atual. Quantas vezes você já pensou que podia resolver tudo sozinho, que não precisava ouvir ninguém, que sabia o que estava fazendo, e depois percebeu que não era bem assim? O afastamento começa dentro e depois se manifesta fora. E no começo parece bom. Liberdade, autonomia, sensação de controle. Mas com o tempo, as consequências aparecem. O filho começa com recursos, mas termina sem nada. E talvez isso não tenha acontecido exatamente assim com você, mas você já se sentiu vazio mesmo tendo coisas, já se sentiu perdido mesmo cercado de pessoas, já teve a sensação de que algo não estava certo, mesmo quando tudo parecia estar. E é aí que entra o momento mais importante da história, quando ele cai em si, quando ele percebe onde está e lembra de onde veio. Esse momento é decisivo, porque ele poderia continuar ali, se conformar, se acostumar, mas ele escolhe voltar. E essa escolha muda tudo, porque voltar exige humildade, exige reconhecer que errou, que se perdeu, que precisa de direção novamente. E muitas pessoas travam exatamente aqui, no orgulho. Preferem continuar longe do que dar o passo de volta. Mas a parábola mostra algo poderoso. O pai não rejeita, não cobra, não humilha, ele recebe. Isso muda completamente a forma como você enxerga Deus, porque mostra que não importa o quanto você se afastou, sempre existe um caminho de volta. Só que esse caminho começa com uma decisão. Não é automático, não é forçado, é uma escolha. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, percebendo que precisa voltar, não necessariamente para um lugar físico, mas para a sua essência, para a sua fé, para aquilo que você sabe que é o certo. E não precisa ser algo grandioso, pode começar com um passo simples, uma decisão interna, um reconhecimento, porque toda mudança real começa assim. E se você está ouvindo isso, talvez não seja coincidência, talvez seja um convite, um chamado para voltar antes de se afastar ainda mais, porque quanto mais você adia, mais difícil parece, mas o caminho continua lá. E ele começa no momento em que você decide. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua fé e sua consciência todos os dias.